Vamos falar de um lugar que retrata como um lugar de punição e sofrimento para os pecadores, um lugar de tormento eterno. Na escritura cristã, o Novo Testamento em particular faz referência ao inferno, como um local de fogo inextinguível, onde há choro e ranger de dentes. Em passagens como no livro de Mateus, o inferno é descrito como um lugar de punição para aqueles que rejeitaram a salvação e viveram em desobediência a Deus. Onde o sol nunca brilha, onde o ar é espesso com o cheiro de enxofre. Isto é o inferno, um lugar que aterroriza as pessoas por séculos. O que é uma consequência de nossas ações? Um lugar onde os perversos assam por toda a eternidade. Esse é o local de punição após a morte. A Bíblia frequentemente descreve o inferno como um lugar de fogo. Apocalipse capítulo 20 versículo 10, fala de um lago de fogo, e enxofre, em chamas, onde os ímpios serão atormentados dia e noite, para sempre. Em Mateus capítulo 8 versículo 12, é mostrado como um lugar de completa escuridão e desespero, em um lugar tão escuro que você não pode ver nada, com sons de tristeza sem fim. Mas a maioria das dores do inferno é isolamento do amor e da misericórdia de Deus. Lugar de destruição eterna, onde as pessoas são banidas da presença de Deus e perde toda a sensação de bem-estar e propósito. Muitos perguntam por que Deus criou o inferno. A criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. Foi preparado por Deus para o diabo e seus anjos, um lugar que arde, tão quente que consome tudo em seu caminho. Como punição por sua rebelião contra Deus, mas também por causa do livre-arbítrio. Os humanos também têm esse mesmo Deus, que dá a responsabilidade de escolher o seu eterno destino. Seja o céu ou o inferno, então Deus criou tudo, inclusive o inferno. Em João capítulo 1 versículo 3 e Colossenses capítulo 1 versículo 16, afirmou que todas as coisas foram feitas por Deus, e para Ele em ambos os mundos, espiritual e físico, são seres poderosos como os reis guerreiros, governantes ou autoridades. A Bíblia fala sobre a responsabilidade dos governantes em governar com justiça e sabedoria, e também sobre a necessidade de arrependimento e perdão para todos. O termo Hades se refere ao reino dos mortos, mas às vezes pode carregar significados de julgamento. Na mitologia grega, onde os mortos vagam, em uma existência subterrânea de crepúsculo e malfeitores, sofreram prisões sombrias em um nível ainda mais profundo, chamado Tártaro. Os mortos que tiver vivido uma boa vida, serão enviados para o paraíso, onde poderão desfrutar da paz eterna e felicidade. Aqueles que viveram vida ruim, serão enviados para o Tártaro, o inferno, um lugar de castigo, tormento e condenação eterna. O que nos leva a horripilantes contos, onde as almas estão para sempre trancadas, sem esperança de fuga. Desde então uma alma é julgada pelo peso de seus pecados, e é mantido em um círculo de tortura, para sofrer a mesma quantidade de tormento e punição que os anjos caídos. Existe um nome, que é limbo. Mas o que realmente significa? O limbo é um conceito teológico que tem sido discutido ao longo da história da Igreja Católica. Originalmente, o limbo era considerado um estado intermediário entre o céu e o inferno, destinado às almas que morriam em estado de graça, mas que não haviam sido batizadas. Isso incluía, por exemplo, as crianças que morriam sem terem recebido o batismo. No entanto, é importante notar que o limbo nunca foi oficialmente ensinado como doutrina da Igreja Católica, mas sim como uma hipótese teológica para lidar com a questão das almas que morriam sem o batismo. Em 2007, a Comissão Teológica Internacional da Igreja Católica publicou um documento que questionava a existência do limbo, sugerindo que a misericórdia de Deus poderia se estender a todos, incluindo as crianças não batizadas. A vida após a morte e o próprio inferno e céu é facilmente entendido por esse versículo bíblico. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. É uma passagem bíblica encontrada em Hebreus capítulo 9 versículo 27, que afirma que os seres humanos morrem uma vez, e em seguida, enfrentam o julgamento de Deus.
Esta passagem é uma parte do Novo Testamento, e é frequentemente citada para enfatizar a crença cristã na vida após a morte e no julgamento final. Essa passagem é uma afirmação da responsabilidade individual diante de Deus, e da necessidade de se preparar espiritualmente para o julgamento após a morte. O inferno serve como uma consequência duradoura para aqueles que se afastam do caminho da bondade, do caminho de Deus. O inferno não é apenas castigo, mas a percepção de que as próprias ações trouxeram esse destino sobre si mesmo. Essa pergunta sobre o que acontece depois de morrer é um dos mais comuns questionamentos da história da humanidade. Diferentes culturas e religiões experimentam explorar a Bíblia, e o retorno é automático, oferece insights sobre os mistérios da vida após a morte. O livro de Jó faz a pergunta: se um homem morre, ele vai viver de novo? Uma questão que despertou curiosidade espiritual a todos. Apesar da imagem hedionda do inferno, há um brilho de esperança em ser obediente a Deus. Através dele, há uma maneira de escapar do destino trágico do inferno e, em vez disso, abrace a vida eterna no céu. História sobre o inferno nos leva a refletir sobre como está a nossa vida diante de Deus, nos serve de alerta e nos ajuda a trilhar o caminho certo, e também é sobre graça, perdão e o amor infinito do Eterno. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.